boa noite, gente. Agradecer, né, a participação de vocês. Agradecer aí a aceitar esse convite que a gente fez justamente para dialogar, conversar um pouco, né, dos nossos planos aí para essa temporada. A gente, como vocês sabem, acompanharam da imprensa, nós tivemos um posicionamento inicial pela não realização da Série B, devido a esse momento difícil que a gente vem atravessando, mas fomos voto vencido, né? Todas as equipes resolveram, e o que nos sensibilizou e fez, né, a gente ter condição de participar foi justamente a mudança na forma da competição. Com a mudança da forma, né, da disputa do campeonato, isso colocou a gente na condição de disputar, pois com certeza vai reduzir muitos custos, e aí viabilizou a nossa participação. Né? Nós já tínhamos assim, pré-acertados com o treinador e com o diretor de futebol, né? Já anunciamos, inclusive, isso na live que a gente participou, né? O treinador Paulo Salles e o diretor de futebol George, que trabalhou ano passado no Fluminense de Feira. Né? Foi jogador também e vai estar nos ajudando aí nessa parte do departamento de futebol. Já anunciamos toda a comissão técnica, então já temos aí um planejamento pronto, né? Vamos estar divulgando aí também nos próximos dias, né? De apresentação, já temos a nossa sede também confirmada, local, nosso alojamento, e o planejamento que deve estar sendo enviado, amistosos, né, contratação de atletas, já temos praticamente o elenco todo. Ainda não começamos a divulgar, porque só vamos divulgar a partir da assinatura do pré-contrato com todos os atletas, mas já temos aí, diria que 80%, 90% do elenco já pré-acertado, e devemos estar fazendo a assinatura desses pré-contratos aí amanhã, né, com os atletas, para depois começar a fazer os anúncios. Então, eu acho melhor, fica mais bacana a gente abrir aí as perguntas. Eu sei que deve ter algumas dúvidas, a gente abre aí para pergunta, o que eu puder esclarecer, o que eu puder colocar para vocês aí, informando. E o intuito foi justamente esse, aproximar, né? A gente sabe que é um momento difícil, está sendo já é difícil fazer futebol, né? Que vocês conhecem mais do que ninguém a realidade nossa de Jequié. Com a pandemia dessa, né, para você captar patrocínio, para você buscar receita, o Jequié que tinha entre as suas duas principais fontes de receita, a sua torcida, né, com a renda do estádio, e a prefeitura municipal. Né? Não vamos ter a renda da torcida, e a prefeitura municipal até então ainda não sinalizou nenhum tipo de patrocínio, a não ser já a participação da prefeitura com a questão dos exames de Covid, que ele vai fornecer cerca de 300 exames de Covid, que, pelos cálculos, é o que nós achamos que será necessário para cumprir todos os protocolos exigidos pela CBF. Fora isso, ainda não temos nenhuma confirmação. Estamos pedindo, estamos cobrando, vamos ver se a gente consegue viabilizar ainda algum patrocínio. Então, as dificuldades são gigantes. Né? Então, a gente precisa do apoio da torcida, precisa do apoio da imprensa, para a gente fazer uma mobilização na cidade, né? Buscar enfim, as empresas, os empresários que puderem ajudar e criar um clima positivo. A gente sabe que, de repente, nas últimas competições, a gente terminou tendo algum problema de relacionamento, não por minha parte, mas talvez por alguma falta de comunicação, alguma falta de acesso, né? Terminamos tendo algum problema, mas a gente espera que esse ano a gente não possa ter. Quem tiver dúvida, quem quiser, sabe que eu sou completamente acessível. Meu WhatsApp sempre eu respondo. Quem quiser saber e a gente puder passar essa informação, vai ser um prazer. Então, era isso. Estou aberto aí para as perguntas e dúvidas aí que, porventura, possam ter. Registrar a presença do nosso amigo Jacó, né, que está aí, nosso presidente do conselho, que tem dado uma contribuição muito grande, assim como todo o conselho da DJ. Já fizemos umas 2, 3 reuniões com o conselho também, né, imbuídos aí de a gente estar recolocando o nosso time na Série A do Campeonato Baiano. Estou à disposição. Presidente, como o senhor disse, o senhor era contra a realização do campeonato nas condições que estavam postas e mudou para o ADJ ter essa posição de participar agora. Nós colocamos sempre 2 ou 3 questões básicas e centrais. Primeiro, a questão dos protocolos de segurança extremamente rígidos,
como a realização dos exames de coronavírus, a questão da segurança, né, dos atletas e da comissão técnica, devido, naquele momento lá atrás, nós estamos em números crescentes, né, de casos de coronavírus na Bahia e principalmente em Jequié. Graças a Deus, esses números estão, né, estabilizando, né, os números estão caindo, tanto em Salvador como em Jequié. Essa era uma preocupação nossa, que graças a Deus, ainda, obviamente, estamos no meio de uma pandemia, mas esses números estão estáveis, com os números de leitos de UTI já em 50% na Bahia. Isso era uma preocupação grande. E a outra preocupação natural era a questão financeira, né? Como eu disse, um modelo de competição com 12 jogos, você tendo que percorrer aí, porra, muitos quilômetros aí com custos altíssimos de transporte, alimentação, né? De tudo seria o dobro, né? E com as dificuldades naturais que a maioria dos clubes enfrenta, né? Você vê, isso não era um pensamento só meu. O Colo-Colo também tinha esse mesmo pensamento, o próprio equipe do Teixeira de Freitas também tinha, praticamente todos os clubes tinham, né, essa questão, essa preocupação com esse momento difícil de arrecadação financeira. E, como eu disse anteriormente, com a mudança da forma do campeonato, um campeonato mais curto, né, com cerca de 40 dias, mais 30 dias de preparação, 60 dias, 70 dias do campeonato da forma geral, e a redução pelos custos quase pela metade, provavelmente a gente conversamos com o conselho, conversamos com a diretoria e resolvemos enfrentar esse desafio, né, para poder colocar o time aí mais uma vez na disputa. Presidente, Tony Silva, abraçar os companheiros que estão participando desse encontro. A gente, com o tempo, vai aprendendo no futebol que você inflacionar, você fazer uma folha cara, né, no geral, não é a certeza, a garantia de um sucesso. A tendência é até que aconteça, mas isso a experiência mostra que não é bem assim. Diante dessa pandemia, dessas dificuldades financeiras, quando a gente pensa alguma coisa hoje em investir, em patrocinar, a gente pensa em enfrentar essa situação que o mundo todo está passando. A minha questão é sobre folha salarial. 70 dias, coisa e tal. Qual é o pensamento do Jequié? Isso vai servir para que eu, particularmente, tenha ideia do time que será formado em termos de competitividade para essa competição. Qual é o patamar de gasto mensal que o Jequié pretende ter nessa competição para, de repente, ser um time forte, presidente? Tony, você colocou muito bem. Nem sempre o time mais caro vence, né? Futebol, você pode montar um elenco, né, milionário, um elenco super valorizado, e o time não entrosar, não dá liga, e a gente tem inúmeros exemplos desse Brasil afora. Então a gente vai fazer uma folha salarial pé no chão, aquilo que a gente sempre fez, que podemos cumprir com os nossos compromissos com os jogadores, né, com responsabilidade, né, mantendo dentro da expectativa de receita que a gente está buscando, né, com alguns patrocinadores, com alguns amigos, com alguns apoiadores e com ações, né, de marketing que a gente deve estar fazendo, né, se reinventando nesse novo normal, né, com vaquinha virtual, com ingresso virtual, enfim. E de todas as formas a gente vai e pretende, a nossa ideia é fazer uma folha salarial enxuta, né, vamos procurar alguns atletas também da cidade, né, então com custo baixo. O mercado de atletas, por mais que a gente tenha algumas competições a nível nacional e alguns clubes da Bahia, né, a nível nacional participando, né, o mercado tem muitas opções, né, de jogadores, não é uma coisa que você vê, mas tem muita disputa, tal, não, tem muitas opções. Como eu disse, nós temos com 80%, 90%, a folha é enxuta, né, mas tenha certeza absoluta, até pelos nomes que nós vamos apresentar, o time do Jequié vem com um time muito experiente, muito competitivo, muito aguerrido, né, com jogadores que conhecem esse modelo de competição, e isso tudo dialogando com o professor Paulo Salles, que tem um histórico fantástico, né, em competições relacionadas à segunda divisão, com o diretor de futebol, que é o George, né? Então foi tudo dialogado. Eu prefiro assim não citar valores, mas dentro da realidade do clube vai ser um time extremamente competitivo e vocês vão poder muito em breve ter acesso a esses jogadores e verão
que o Jequié vem sim com a equipe agora. Foi como eu disse anteriormente, nem sempre, né, os nomes, nem sempre a força financeira vai definir num campeonato extremamente curto, né, de 5 jogos, tudo pode acontecer. E a gente tem ciência disso. Estamos apostando na experiência do professor Paulo Salles, que conhece esse modelo de competição, junto com o nosso diretor de futebol, que formou o elenco, obviamente ouvindo, né, tanto a eu como o vice-presidente Camilo, o presidente do Conselho Jacó, enfim, a todos, né, buscando, dentro da realidade do clube, fazer uma equipe competitiva que possa brigar pelo acesso. O Jequié, nas últimas participações, ele tem pecado muito nas contratações, quando traz jogadores que muitas vezes estão fora de forma, sem atividade, e acaba a temporada sendo curta, e isso acaba, de certa forma, complicando a montagem do time. Mesmo com a pandemia, este foi um dos critérios na escolha desses jogadores, para que eles cheguem pelo menos com 50% de ritmo, porque a competição é curta, precisa chegar, ter uma pré-temporada, mas que estiveram participando do Campeonato Baiano ou outros campeonatos? Ô, Marco, esse é um problema que todas as equipes vão ter que enfrentar, né? Devido à pandemia, a maioria dos clubes da Série A ficaram praticamente aí alguns meses parados, né? Depois houve uma volta, né, pelas equipes da Série A do Campeonato Baiano por apenas 2 jogos. Então é uma realidade que não tem de onde fugir. A maioria dos atletas vem de atletas que realmente estão parados há algum tempo. Obviamente tem uns que jogaram, né, as finais do Campeonato Baiano, aqueles 2 jogos finais e as finais do Campeonato Baiano. Mas a outra maioria vem, obviamente, a gente vai ter que superar esses desafios. São 40 dias de preparação, 3 ou 4 amistosos que nós estamos buscando ainda fechar esses amistosos. Mas isso eu acho que vai ser uma dificuldade que todas as outras equipes também vão enfrentar. Né? Com relação aos elencos que nós formamos da vez passada, isso sempre foi uma preocupação nossa devido ao calendário difícil do futebol baiano. Né? É um calendário, na verdade, nós não temos um calendário, tirando as equipes que disputam, né, a Série C, e vai mais além ainda da questão da dificuldade que nós temos de um time de base, né? Porque poderiam ser aproveitados já. Se você tem uma rotina de um time sub-20 treinando, de um time sub-17 treinando, obviamente você já poderia aproveitar mais os jogadores, e essa é uma grande dificuldade. Se você perguntar qual é a frustração que você tem, é de não ter conseguido ainda implementar, né, o futebol de base da ADJ da forma como eu gostaria. Por falta de treino, por falta de lugar de treinamento, por falta de apoio, enfim, por uma série de motivos. Essa é uma das maiores frustrações que eu tenho como presidente. Não foi nem ter caído para a Série B, mas eu acho que e eu ainda vou trabalhar muito e lutar muito para poder terminar o meu mandato, pelo menos começando a implementar essa questão do futebol de base da ADJ. Presidente, Oswaldo Barreto, aqui da Rádio Excelsior, do site Resenha na Rede, aqui de Salvador. Primeiramente, boa noite. Faz uma pergunta mais fora de campo. A gente tem visto muitos clubes que vão disputar a Série B do Campeonato Baiano, os clubes que a gente denomina clube empresa. Como é que o senhor tem visto essa mudança de cenário do futebol baiano, dos clubes empresas ganhando espaço, e os clubes tradicionais, como o Jequié, o próprio Colo-Colo, que vai disputar a Série B, tendo que concorrer com esses clubes? Eu acho que é um caminho sem volta, né? Nós, inclusive, aprovamos na Câmara Federal todo esse projeto, né? Facilitando a questão do clube empresa, né? E eu acho que é um caminho. O futebol vem se profissionalizando, né, de uma forma a cada ano e com investimentos altos, né, que é natural, né, é um caminho que eu vejo que a grande maioria dos clubes do futebol do brasileiro estão caminhando também nessa linha. Né. Agora, a gente sabe das dificuldades que é fazer futebol na cidade do interior, né? É difícil, né? Nós não temos, pra você ter uma ideia, nós nunca nem tivemos nenhuma proposta por parte de nenhuma empresa de conversar para saber demonstrar interesse, né, de investir, de fazer, né, essa migração para um clube-empresa, né, e nós estamos abertos. Eu acho que a gente quer o crescimento do futebol como um todo, né, e a gente vê
né, um crescimento do futebol de uma maneira geral. Só você vê essa questão, né, dos sites de apostas em futebol, como estão crescendo aí pelo mundo. Né, isso é uma outra preocupação que a gente tem que ter e obviamente, se tem um lado bom, tem um lado perigoso, um lado ruim também. A gente tem até procurado discutir isso lá na Câmara Federal, dentro da Comissão de Esportes, essa questão que vem crescendo muito. Né? Então, eu vejo com muito bons olhos essa questão do clube empresa. Presidente, boa noite. Vando Pereira, boa noite a todos também participando da reunião. Eu gostaria de perguntar ao presidente, nós ouvimos do governador da Bahia a limitação de até então 100 pessoas para eventos esportivos também. Sabemos que a torcida do Jequié é uma torcida apaixonada e com certeza, se tivesse liberado, ia preencher os lances de arquibancada do estádio Valdomiro Borges nos 3 jogos do Jequié, com certeza. O presidente não pensa em fazer de uma forma, uma forma dessas 100 pessoas que são liberadas para irem ao estádio, comparecerem nos jogos do Jequié? Olha, primeiro, eu acho que há uma questão legal aí por parte do Brasil, de uma maneira geral, para não se abrir as praças esportivas para a torcida. Isso eu acho que é uma informação que eu tive, se essas 100 pessoas estão enquadradas, até porque eu não vi ainda nenhum jogo liberar no Brasil, né, nem na Bahia, nenhum tipo de torcida em estádio. Obviamente, daqui para lá, nós estamos falando da estreia do Jequié no dia 25 de outubro, se puder, se legalmente for aventada essa possibilidade de 100, 200, 50, aí nós vamos ver qual é a melhor forma que tem de haver sim. O prejuízo para o Jequié é gigantesco, né, da sua torcida não estar podendo estar nos estádios. Não só o prejuízo financeiro, mas também o prejuízo da força da torcida, da empolgação da torcida. Né, vocês conhecem, né, do histórico que nós temos de estar sempre enchendo o estádio. Então, obviamente, o que for permitido legalmente, cumprindo todos os protocolos de segurança, a gente vai acatar, sem sombra de dúvida. Boa noite a todos aí. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui nesse bate-papo. E eu queria perguntar para o senhor, presidente, sabemos que a gente não chega a lugar nenhum sozinho, né? Então, o senhor tem uma diretoria competente, uma diretoria que o senhor confia bastante. E, por se tratar de um ano eleitoral, o senhor apoia vários candidatos em diversos municípios. Como o senhor já está fazendo um plano de conciliar a política do futebol? Porque a presença do patrão, do presidente, nos treinamentos, na concentração, traz uma confiança maior aos jogadores, à comissão técnica. O senhor já tem um plano assim elaborado para o senhor estar tanto no futebol quanto na política? Eu sempre fiz questão de ser um presidente muito presente, né? Tanto nos jogos quanto nos treinamentos, sempre com a dificuldade natural, né, de estar tendo que conciliar minhas obrigações, né, em Brasília, aqui em Salvador, no resto do interior. Obviamente, com essa pandemia, as dificuldades ainda vão ser maiores, mas eu faço questão de estar assim, sempre presente, no momento que eu puder, né, de estar participando ativamente, participo ativamente de todas as discussões. Não há um dia sequer se a gente não faz uma reunião no final do dia, né, com a diretoria, com a equipe de futebol, o treinador e o diretor, o vice-presidente Camilo, que está mais presente no dia a dia, aí junto conosco, mas a gente tem sempre questão, mesmo hoje nós temos uma facilidade das redes sociais, de reuniões via aplicativos com essa, então nós estamos acompanhando para e passo tudo, desde o alojamento, desde do planejamento da apresentação, dos amistosos, da alimentação, da fisioterapia, da academia, enfim, eu faço questão de acompanhar tudo de perto, porque é uma das coisas que eu sempre fiz questão. E quem já trabalhou conosco, quem acompanha o ADJ no dia a dia sabe. É sempre uma estrutura adequada, alimentação adequada, fisioterapia, já contratamos um fisioterapeuta full-time para o clube, a estrutura de alojamento esse ano que vai mudar, não vai ser, vamos mudar para melhor, vamos lá para o antigo Itajubá Hotel, já fechamos lá um andar todo do antigo Itajubá Hotel, que será o alojamento de quem conhece sabe, né, com ar-condicionado, com televisão, com toda a estrutura adequada para a equipe.
né, com material, com treinamento, enfim, dando tudo dentro da realidade, obviamente, de um clube, né, de segunda divisão, mas a gente procura, e eu procuro acompanhar tudo mesmo, né, desde, né, as questões básicas, como a cozinheira que nós contratamos, vai ser 2 cozinheiras, 3 cozinheiras, 2 cozinheiras não dá, e serviços, enfim, eu acompanho de perto todas as ações, e isso nunca faltou, e a gente está oferecendo sempre, né, o que há de melhor de estrutura para que a equipe possa render dentro de campo. Muitos aqui, presidente, não participam aí de grupo de WhatsApp e surgiu aí, ano passado, se não me falha a memória, a doação pela parte da prefeitura de um terreno para a construção do CT. O vereador Zé Simões, ele citou que ninguém da diretoria procurou o poder público. Procede essa informação, presidente? Não, é informação inverídica. Eu digo porque eu procurei diversas vezes o antigo procurador do município, doutor Glaucio, né, que sempre, né, solícito, sempre uma pessoa muito solícita, mas esbarrava na burocracia natural da área pública, né, porque esse processo precisa ir para a Câmara de Vereadores e da Câmara de Vereadores aprovando, aí sim esse terreno passa a ser da Associação Desportiva de Quer. E até solicitei que o vereador pudesse ajudar nesse processo. Né? Eu liguei várias vezes para o antigo secretário de obra, o Fabrício, que também, né, precisava mandar o topógrafo, fazer a topografia da área. Enfim, as burocracias naturais e normais que, infelizmente, ainda perpetuam e existem no Brasil. Então, foi um emaranhado de burocracia que esse negócio não andou. Não faltou hora nenhuma informação que foi solicitada, nenhuma vontade por parte da diretoria do clube. Né? Aí você é testemunha que você estava participando do grupo, eu até falei, olha, gente, nunca é tarde para ajudar. Né? Então, já que o vereador fez a crítica, esse mesmo vereador que fez a crítica, por sinal, meu amigo, o vereador Zé Simões, pegue agora o processo debaixo do braço, veja quais são as burocracias. A informação que precisa do ADJ, eu garanto que em menos de 24 horas eu dou. Então, não falta vontade do ADJ a hora nenhuma. Então, e aí, isso já tem 20 dias. Infelizmente, o vereador não deu mais notícia, não sei se deu no grupo. Né? Espero que alguém possa também ajudar e contribuir. O vereador Roque Silva se prontificou também lá na prefeitura e saber. Te garanto uma coisa, o que precisar da ADJ, obviamente a gente agradece muito ao prefeito por ter tido a iniciativa de fazer essa doação para o clube, agora precisa se concretizar. Né? E se você puder, e a imprensa puder ajudar e a contribuir nesse processo de saber, olha, gente, está lá, cadê? A prefeitura está faltando o quê? Né? Por parte da DJ, eu já disse, o que faltar, a gente resolve em menos de 24 horas para a gente sim dar esse pontapé inicial, que é fundamental para dar início a um processo de criação do departamento de futebol de base aí do nosso clube. Sou Gabriel Pires, colega de Thiago aqui na TV e na Rádio ESB. Presidente, anteriormente o senhor falou sobre as discussões na Câmara Federal e recentemente o presidente da República editou a medida do MP do futebol, né, do mandante, que permitia às equipes transmitirem seus jogos em casa sem ter o prévio acordo com a outra equipe para transmitir também. Até onde se sabe, ainda não tem nenhuma TV com os direitos de transmissão do Campeonato Baiano Série D. O ADJ, em interlocução com a FBF e com as demais equipes que vão disputar a Série B, pensam em fazer uma transmissão em separado para fornecer aos torcedores essa oportunidade de acompanhar a competição? O ADJ está buscando informações sobre esse mecanismo, né, de transmissões via plataformas digitais, através do YouTube. Estamos discutindo isso com a Federação Baiana de Futebol, ver qual é a forma, primeiro, legal, e a gente busca também, através disso, né, ser um instrumento de captação de recursos para o clube, né, através de patrocínio, de venda de patrocínio, através, né, também um ingresso virtual, né, que a gente está estudando a melhor forma para que o torcedor tenha a participação efetiva, né, na ajuda ao clube, né, tendo a possibilidade de assistir aos jogos da ADJ através das plataformas digitais, né, principalmente o YouTube. Então, a gente está discutindo isso, né, com a nossa assessoria de comunicação, com a nossa assessoria de imprensa, com a nossa assessoria de marketing, junto com a Federação Baiana de Futebol, para ver
né, a melhor forma que tem para a gente poder estar apresentando essa oportunidade de dar a transmissão dos jogos para o nosso torcedor. Presidente, a gente sabe que amanhã, no dia 10, é a data de encerramento para a entrega dos laudos dos gramados do estádio, né? Está tudo ok aí com o Jequié? O estádio aí vai poder receber partidas normalmente nessa Série B? A informação que nós tivemos, né, por parte da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Esportes, é que está tudo ok, né? Nós teríamos problemas se tivesse jogos noturnos, pois nós estamos com um problema de iluminação, mas como todos os jogos vão ser diurnos, não haverá. O gramado foi trocado, né, recentemente, né, no passado, mas está, pelas informações que obtive, está em plenas condições de jogo. Tanto é que a gente deve iniciar o nosso trabalho agora no final de setembro, já utilizando, obviamente, em uma menor intensidade, porque o tipo de grama mudou, essa grama é mais sensível, não vamos poder utilizar como nós utilizávamos antes os treinamentos do DJ, praticamente todos no estádio Valdomiro Borges, e a gente deve estar intercalando com outros campos, né, menores, já que é uma deficiência grande também na nossa cidade. Nós não temos campos com dimensões oficiais gramado em Jequié, o único é o estádio Valdomiro Borges, mas a gente vai utilizar outros campos da cidade, como a gente utilizou, né, o campo lá da Frigel, o campo de Elson, lá da Frigel, o campo da BB, né, estamos dialogando com a BB para ver se consegue nos ceder também para fazer treinamento em campo reduzido e para que a gente possa cumprir com toda a nossa programação. Então, com relação ao estádio, né, acredito que não teremos nenhum tipo de problema com relação a todos os protocolos exigidos. Presidente, são muitas coisas, muitos questionamentos, né? Não é fácil dirigir um clube profissional, mas, de fato, o que é que já está pronto para o ADJ buscar recursos, já que esse ano não vai ter a torcida nos estádios? Eu digo assim, o marketing mesmo, tem uma rifa? Nós temos pronto o nosso projeto. De fato, já está para adquirir. Nós temos pronto o nosso projeto de captação de recursos. Nós já temos aí 4 empresas, né, que estão praticamente definidas, inclusive uma dessas empresas como patrocinadora master oficial, né, e estamos fazendo um levantamento de alguns empresários de Jequié que eu costumo falar, a cota dos 20 amigos, né? Tenho procurado 20 empresários com a cota de R$ 2.500 para cada empresa, e essas empresas a gente vai denominar de empresas parceiras do ADJ. Nós queremos levantar R$50 mil, né, com 20 empresas do ano, R$ 2.500. Já temos aí cerca de 10 empresas que já confirmaram essa parceria, né? Isso independente das empresas que nós estamos em discussão dos patrocínios com os valores maiores. Mas essa foi uma ideia minha, né, e a gente tem tido até um certo sucesso. Temos procurado parcerias de permuta com vários itens que serão necessários, né, na área de farmácia, na área de clínica, de fisioterapia, na área de clínica de ortopedia, na área de academia, na área de alimentação. Estamos buscando alguns parceiros também. E é assim que a gente sempre procura construir. O ADJ é um time muito forte, muito querido, né? Muita gente ajuda, né? Ressaltar sempre isso, as pessoas ajudam. Além disso, nós temos a questão da vaquinha virtual, que a gente deve estar lançando muito em breve, né? Que o torcedor pode entrar, contribuir com R$5, com R$10, com R$20, com R$100, com R$500, com R$1.000, enfim, com o que seja. E além do que, uma ação específica para os dias dos jogos do ADJ. Que aí sim, com as transmissões pelas plataformas das redes sociais e da internet que a gente quer fazer, e a gente tem uma ideia do torcedor não entrar em campo, mas estar assistindo pela sua casa, pelo seu telefone, pela sua televisão, e contribuindo com o clube assim mesmo, né? A gente sabe que a gente vai ter sucesso. Então, esses são os planejamentos assim mais iniciais que nós temos, além, né, de procurar, apesar do curto espaço de tempo, a venda de camisa e outras formas. Tem uma rifa que nós fizemos, que na verdade é a rifa entre amigos, né? A gente também deve estar lançando essa semana,
Estamos dialogando ainda com a nossa diretoria, com o Departamento de Comunicação e Marketing, para ver o valor dessa rifa, né? Pra você ter uma ideia, 2 anos atrás a gente fez uma rifa de R$1.000, eu consegui vender 100 bilhetes, né? Mas foi uma luta enorme, fizemos um grande mutirão, e nesse momento de pandemia até isso é difícil, porque você tem dificuldade de mobilidade, dificuldade de fazer a visita às pessoas, de falar, então com certeza nós vamos fazer, a ideia é fazer uma rifa de menor valor, né? E para poder também angariar recursos. E estamos à disposição para ouvir sugestões, né? Na próxima semana eu já conversei com o Thiago, nosso assessor de imprensa, para poder conversar e fazermos uma reunião com as chefes de torcida e dos principais grupos de WhatsApp que se envolvem, que gostam de futebol, para a gente ouvir sugestão e ver de que forma a gente pode ajudar. Né? Que ninguém é o rei da verdade, ninguém sabe tudo. Muito pelo contrário, a gente quer estar... Todos nós estamos imbuídos em um só objetivo, que é recolocar o time na primeira divisão do Campeonato Baiano. Parabenizar, né? Graças a A sua coragem, né, de colocar a equipe na Série B, que nós dizemos que é coragem mesmo, nas dificuldades, e também outros presidentes. Eu gostaria de saber, presidente, quem é hoje atualmente o diretor de marketing da Associação Esportiva do Jequié? Se continua Enéas, tem outro diretor, como é que está sendo elaborada essa função? Não, quem tá nos ajudando nessa função é o próprio Enéas, né, que continua, apesar de que ele está agora na presidência da Liga de Futebol, ele continua nos ajudando, junto com o Thiago, na parte de comunicação, nos ajudando, porque essa questão, assim, às vezes as pessoas perguntam, não, Léo, por que não contrata uma pessoa para isso, para aquilo? O ADJ tem a sua tradição de não ter recurso para contratar. A sua diretoria, basicamente, é formada de voluntários, pessoas que querem contribuir. Que é muito trabalho. O Camilo trabalha muito, né? O Thiago, o Enéas ajuda, e ninguém nunca recebeu R$1 por isso. É voluntariado, a pessoa se doando pelo clube, se doando pelaquilo que gosta, que acredita. Então, a gente sempre estivemos abertos a todas as sugestões, a todas as críticas, né? Desde que sejam críticas construtivas, que venham para colaborar, que venham para aperfeiçoar as falhas que, porventura, nós tivemos no passado, e tivemos muitas, né? Não podemos negar jamais isso, mas a gente procura sempre estar no caminho de tentar acertar o máximo possível. Esse vai ser continuar a nossa missão e a nossa meta de tentar construir cada vez um clube melhor. Né? Esse ano, um ano atípico, a gente estava cheio de projetos, cheio de ideias, cheio de sonhos, né, para poder realizar, mas infelizmente com essa pandemia que ocorreu, a gente deixa para adiar. Deixando claro para vocês que o nosso foco principal, o objetivo número 1 é colocar o time de volta na primeira divisão, mas eu tenho um foco pessoal e, como eu disse anteriormente, uma frustração muito grande, porque o meu sonho, né, se você me assim, o sonho é ser campeão baiano, tal, eu tenho, mas o meu sonho maior é iniciar um processo das divisões de base com a criançada da cidade, para poder formar novos atletas, que eu acredito que o clube de futebol que realmente não tem uma base é um clube meramente que vem para disputar campeonato, né? E eu acho que não é essa a função principal de um clube de futebol. Então essa é a minha maior frustração, e eu, assim que terminar esse campeonato, eu vou focar 100%, ou subindo ou não subindo, para poder tentar viabilizar essa questão da formação das divisões de base da ADJ. Arimora Comunicando, Jornal A Folha Online, blog arimora.com.br. Eu estou vendo um pessoal novo aí, eu não conheço ainda, me apresento, sou Arimora aqui de Jequié, da Jequié FM. Meu caro presidente, sabemos que as dificuldades são inúmeras, né? O senhor já explicou aí, o presidente do Conselho Deliberativo. Mas nós vamos enfrentar e vamos superar, com fé em Deus. Isso é bom, já com esse otimismo já é um ponto, né? Dos 3 pontos que tem que ganhar em uma partida, já é um ponto para a estreia contra o Colo-Colo. Mas, presidente, o tempo para começar os treinamentos só no final do mês não vai ficar muito curto. Amanhã já é 10 de setembro. Fica faltando 20 dias para o final do mês. A estreia é 25, então 45 dias.
ainda está se mantendo contato com os jogadores. Mesmo assim, se começar, não sei se o Paulo Salles olhou o Intermunicipal do ano passado, que esse ano não vai ter, se vai contratar jogadores também do interior, não sei. Paulo, ele tem uma visão muito ampla e conhece muito bem o futebol do interior da Bahia. Não vai ficar muito em cima, só apenas 20 dias para treinamento, 25 dias? Claro que não é o ideal, e nós sabemos disso, né? Tanto é que nós íamos nos apresentar só no final do mês, né? Entre o dia 28 e 30, era a ideia que era a ideia do nosso planejamento inicial, mas tivemos um apelo por parte do professor Paulo Salles e do próprio diretor de futebol, no sentido de antecipar uma semana, né? Então nós vamos antecipar. A ideia de apresentação, né, dos atletas deve ser algo em torno aí do dia 23, 21, né, a 23 de setembro, né, para fazer os exames e começar a realização dos trabalhos, mas sabemos que é longe do ideal, né? O ideal, obviamente, é a gente ter um tempo muito maior para fazer uma pré-temporada maior, né, fazer um maior número de amistosos, né, mas é o que nós temos, né? Até para poder viabilizar, só fechamos o alojamento, né, hoje, né? Tem questão de material esportivo que nós ainda não definimos, pois estamos aí entre duas propostas, né, de algumas empresas que estão tentando fazer uma parceria conosco, né? Tanto é que deveremos começar os treinamentos com material de treino, né, que nós tínhamos já guardado. Definição de patrocinadores também, porque para você tem que definir qual marca você vai colocar na camisa. Tudo foi muito rápido, né? A partir do momento que nós cravamos com a decisão de participar da competição, pois nós tínhamos essa dúvida devido a um planejamento financeiro que foi por água abaixo, né, depois da pandemia, como eu disse aqui anteriormente. Então, a partir do momento que foi dele, a gente tem procurado fazer o máximo possível para poder se apresentar, né? Então, de primeira mão, eu não tenho uma data específica aqui na cabeça, mas será algo em torno de entre 21 e 23, 24 de setembro, nós estaremos aí apresentando. Com relação à formação do elenco, acho que nós temos aí, né, um treinador extremamente experiente, eu acho que um dos treinadores que mais conhecem a realidade do futebol baiano e da competição da Série B. Tanto é que o histórico de Salles aí é um histórico, né, assim, fantástico, né, com relação ao número de finais que participou e ao número de acessos que conquistou, né? Tanto é que é apelidado do Rei do Acesso. E junto a ele, nós fizemos questão de colocar esse ano, que era uma cobrança muito grande, de colocar um diretor de futebol para estar acompanhando de perto o departamento de futebol. Colocamos o George, né, que é um jovem, né, teve uma participação no Fluminense de Feira no passado, foi jogador de futebol, teve uma participação também ao lado de Jorge Wagner, ex-atleta de futebol na empresa do Jorge Wagner, que a gente trouxe para suprir essa deficiência que a gente já teve, né, na temporada passada, para não deixar sobrecarregado o treinador no diálogo com os jogadores, enfim. E nem o vice-presidente Camilo também, que fazia e faz também, ajuda e contribui com essa função. Então são dois profissionais que estão atentos, conhecem os jogadores do interior da Bahia. Nós já estamos com mais de 90%, entre 90% e 85%, 90% dos atletas do elenco formado, obviamente apalavrados, né, como se diz na linguagem do futebol. Por isso que eu faço questão de não anunciar, só vou anunciar na hora que tiver a assinatura do pré-contrato, que a gente está esperando, deve ter saído hoje, não falei agora com o Camilo à noite, mas deve ter saído hoje aí a liberação por parte da CBF desses contratos da Federação Baiana de Futebol, para que a gente possa amanhã estar iniciando, né, e divulgando os atletas que irão fazer parte desse elenco. Atletas conhecidos do futebol baiano, rodados, já participaram, alguns atletas conhecidos da torcida do Jiquié, mas a certeza que, pelo que eu tenho conversado com o professor Paulo Salles, né, com o nosso diretor, com o nosso vice-presidente, uma equipe extremamente experiente e competitiva, que terá, sim, todas as condições de fazer um bom campeonato. Presidente, só rapidinho, Tiago, minha última pergunta. Eu agradeço a sua gentileza, companheiro também que faz o esporte no programa Arimura Comunicando todos os dias, Tony Silva e Ranieri Alves, os gêmeos da voz. Presidente, a tabela foi favorável à ADJ, porque a ADJ é um filiado, já disputou o campeonato 2017, 2018 na Série A,
aliás, 2019, né? 2018, 2019. Também. 3 jogos dentro de casa e 2 fora. 15 pontos. Seria obrigação já ter 9 pontos. Aí o Salles já vai ter que se virar, mesmo com a ausência da torcida, que é uma grande incentivadora. O senhor acredita que favoreceu a DJ? Eu acho que foi uma tabela boa. Só de você jogar 3 jogos dentro de casa já é um fator positivo, né? O campo você conhece, o clima da cidade, né? Os jogadores já vão estar habituados a jogar, né? Então, esse critério que foi definido pela federação de jogar 3 jogos em casa, com relação aos jogos em si, que você vai jogar dentro ou fora, eu não vejo muita diferença. Mas de jogar 3 jogos em casa, eu acho que sim, é um fator mesmo, né? Lembrando da ausência da nossa torcida, que, sem sombra de dúvida, nós todos sentiremos uma falta muito grande, pois era o 12º jogador em campo, e nós, dentre os clubes que estão participando, se eu não me engano, o clube que tem torcida realmente, o Colo-Colo, né, que tem uma torcida também participativa, e o Jequié, porque eu não lembro, assim, de antemão, os outros clubes, a Unirb não tem... Teixeira também tem uma torcida, exatamente, mas o Barcelona é um time novo, o próprio Unirb não tem uma tradição também de torcida, então vai fazer muita falta para o Jequié a torcida, né? Eu espero que a gente possa suprir essa falta da torcida com o clima da nossa cidade, e que a torcida possa ajudar de outras formas, né? Incentivando o clube, ajudando, participando, né? Eu acho que a gente está estudando aí as transmissões, né, pela internet, fazer um trabalho também para que a torcida possa acompanhar mais de perto, né, o dia a dia do clube, dos jogadores, né, dos treinamentos, né, através das redes sociais. Eu tenho dialogado muito com o Thiago sobre isso, de a gente poder, né, dentro da realidade nossa, poder dar uma estrutura para que o torcedor possa estar acompanhando de perto, né, o que está acontecendo, e a imprensa também pode estar acompanhando de perto o dia a dia, né, das atividades que estão sendo realizadas aí pela equipe do ADJ. O Estado e o município, eles anunciaram obras do estádio Valdomiro Borges. E um dos grandes problemas na preparação do Jequié nos últimos anos é esse atraso em decorrência das obras não iniciarem no prazo devido, e aí isso acaba implicando no planejamento da comissão técnica. O que é que tem de informação em relação ao Valdomiro Borges? Está pronto mesmo para o time já começar suas atividades? Tá, segundo o secretário, em termos de gramado e de estrutura, nós temos um vestiário novos, né, os vestiários estão lá, né, nós utilizamos ano passado, né, o gramado, pelas informações que eu tenho tido, vai estar, né, em plenas condições de jogo e de treino. Sabemos que nós não poderemos utilizar como utilizávamos antes na questão dos treinamentos, pois mudou o tipo de grama, é uma grama mais sensível, que exige um cuidado maior. Agora, com relação às outros itens que ficaram de ser reformados, como, por exemplo, a parte toda elétrica, né, trocar toda a iluminação, isso eu acho que nada foi feito. Com essa questão, a justificativa foi a questão da pandemia, né, que a pandemia atrasou, que a empresa tal, que não conseguiu terminar tudo que estava programado para ser feito. Né? Eu devo estar em Jequié até esse final de semana, vou fazer questão de dar um pulo lá no estádio, para ver se converso com o secretário Marcelo, para ver o que falta, para a gente poder dar um sprint final aí nessa... Que é sempre assim, né? As pessoas, quando vai chegando perto, é que vai se perceber que precisa ser feita algumas coisas. Então, a gente vai estar aí cobrando de perto aí para agilidade, para se tiver faltando alguma coisa, nesses 15 dias anterior à nossa apresentação, a gente está resolvendo. Eu falo muito isso na Rádio Sociedade, de que com esse negócio de pandemia, o campo deixou de ser a casa do time, né? Passou a ser uma casa, entre aspas, neutra, porque não tem aquela pressão. Jequié tem essa vantagem da questão do sol, o calor, né? Que a gente tem que levar em consideração. Agora, além disso, tem uma torcida que é muito exigente. Aliás, torcedor exigente é aqui, é no Japão, é na China, seja onde for. O torcedor, ele quer o resultado, né? E o torcedor do Jequié não pensa diferente. Eu que participo de alguns grupos de zap, rapaz, eu escuto coisa. Eu escuto coisa. Agora, presidente, o torcedor também tem que entender que serão 5 jogos. Pela data aí, o Paulo Salles vai ter o quê?
30 dias para preparar um time. Tudo bem que, como eu falei agora há pouco, o senhor estava com a bateria descarregada, o senhor não, o seu celular, e aí eu falava aqui, conversava com o pessoal, com o Jacó, que a vantagem do Paulo Salles é que você contrata ele traz já um grupo que ele conhece muito bem, taticamente o pessoal também conhece, isso vai facilitar muito. Mas 5 jogos é muito pouco para você, de repente, dar liga, né? Como a gente chama no futebol. Eu não consigo entender, só se for a questão financeira dos times, da maioria das equipes, não aceitarem a segunda fórmula, de pontos corridos, com 12 jogos, ida e volta, que aí sim você tem tempo de recuperação, não sei se você me entende. Apenas essa questão da pandemia foi que fez o presidente do GQE optar pela a segunda fórmula, ou teve mais alguma coisa que a gente precisa saber, presidente? Sem sombra de dúvida, Tony, a questão financeira. A realidade nossa, diante dessa pandemia, é muito difícil. Como eu disse a você anteriormente, nós perdemos de cara 2 patrocinadores que representavam 50% das nossas receitas e mais. Né? As empresas todas passando dificuldades. Né? É difícil você captar patrocínio. Então, obviamente, os clubes que têm um poderio financeiro próprio, né? Que têm recurso, que têm empresários já que são, né? Como o caso, né? Pelo menos é o que se comenta, o caso do próprio Barcelona, o caso da Unirb, que é um clube que tem uma empresa por trás, que tem, né, um investimento próprio, mas um clube como o nosso, que sobrevive, né, de receita de patrocínio, de renda de estádio, né, você participar de uma competição com 12 jogos, né, tendo que percorrer ida e volta para todos os jogos, 6 viagens, enfim, quando você vai botar na ponta do lápis, né, se eu tenho basicamente um orçamento, vamos supor, eu tinha um orçamento antes da pandemia, uma previsão de despesa em torno de 450, 500 mil reais. Agora você vai ter uma previsão de 200. Né? Então, se fosse do formato como você colocou, com certeza o ADJ não teria a menor condição de disputar. Sim, boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, sou Roberto Mendes, eu sou da equipe Bola de Ouro, né? Colegas estão aqui, Vidal e Vando. A pergunta que eu faço vai pegar assim, um gancho do que disse o Tony Silva, Leo, no sentido de que, de fato, os torcedores estão bastante ativos nos grupos, e de fato, função do torcedor estar ativo no grupo, ele está sempre ativo. Ele está sempre na função de torcer e cada pessoa tem um jeito diferente de torcer. Coisa que não acontece muito com a gente da imprensa. E aí as falas iniciais foram nesse sentido, né, de ter uma relação de proximidade com o setor da imprensa, ter uma relação, né, de mais união. Mas a gente considera, e quem está aqui também deve considerar isso, que faz parte, de certa forma, do trabalho de quem está aqui, às vezes tecer algumas críticas. E a pergunta que eu faço, considerando, né, que o histórico recente não é assim, de tanta afabilidade, por mais que nós tenhamos muito respeito mútuo, perguntar como é que a diretoria tem lidado com a situação das críticas, não só as que vêm da torcida, mas também as que vêm da imprensa. Né? Porque nós já tivemos muitos problemas, e não é juízo de valor, porque a gente compreende que as críticas que vêm a toda pessoa é muito difícil de a gente assimilar, separar o pessoal do profissional, mas a gente compreende também que os cargos onde as pessoas estão têm, né, essas funções e, de fato, as críticas vão chegar e a gente tem que se acostumar com elas, porque também nós somos criticados em nossos lugares de microfone. Como é que a diretoria tem lidado, evoluído com essas críticas, tanto vindas da torcida como vindas da imprensa? Né? E como é que a gente pode fazer para evitar que no futuro se repitam episódios do tipo esse jornalista está escrevendo demais contra o GQE, tira ele do grupo, esse tipo de episódio se evite. Quem me conhece sabe que eu sempre fui muito aberto a receber crítica, contribuição e tal. O que acontece é, por eu ser político, né, e ser presidente também do clube, muitas vezes as pessoas confundem, né, tentam politizar um assunto que muitas vezes não devem ser politizados. Né? Então, tem que saber separar, eu acho, o político, né, que é o deputado federal, Leo Lomanto, com o presidente do clube do ADJ. Muitas vezes as pessoas, e esses grupos de WhatsApp, eu até tenho preferido me ausentar um pouco do grupo, porque ali tem pessoas que realmente comungam politicamente
de outro partido, de outro grupo. E aí, para atingir o deputado Leú, muitas vezes as pessoas querem atingir o ADJ. As pessoas não fazem essa separação, né? E terminam confundindo as coisas. Obviamente que, se for uma crítica extremamente construtiva, está criticando ali porque quer ver, porque está errando, o clube está errando, olha, pô, contratou esse jogador, contratou errado. Tal, você tem que cobrar, faz parte, o torcedor, por quê? Né? Como as pessoas, o que foi que o ADJ errou para ser rebaixado na primeira divisão? Eu digo, a contratação do treinador. Porque um treinador, por que eu digo isso? Que o treinador que eu dei total autonomia para poder formar o elenco, nós não tínhamos diretor de futebol, eu dei autonomia para o treinador, obviamente, passando por mim, pelo vice-presidente Camilo e tal, dei total autonomia. Quando o treinador chega na metade da competição, o ADJ bem com 8 pontos, o treinador abandona o barco, ora, isso para mim não é parte de um profissional. Né? O cara teve a liberdade de formar, não foi por conta de salário, não foi por conta de problema, não foi por conta de relacionamento, não foi por conta de nada, não teve um motivo específico, só me chegou no dia seguinte, olha, recebi uma proposta da Juazeirense, vou para a Série D do campeonato, tal, lá é melhor e tal. Pô, o cara veio. Então eu acho que foi um fator, né? Ele trouxe os 2 zagueiros que depois não deixaram na mão, enfim, foi uma atitude que eu achei que não foi nada profissional e que, no meu ponto de vista, foi crucial para a descida do time, porque não faltou nada, estrutura, não faltou tudo que a gente pôde dar. Né? Por exemplo, saiu um treinador, no outro dia eu botei o outro, o Ricardo Silva, que é um cara renomado. Tem tudo que a gente pôde fazer por parte da diretoria, as contratações. Erramos o quê? Na contratação do treinador e de ter dado autonomia, obviamente, para o treinador escolher os atletas. Né? Depois, obviamente, vários atletas saíram junto com ele, principalmente a dupla de zaga titular. Você perder na competição, né? No meio da competição para o fim, sua dupla de zagueiro titular, né? Então, por conta de jogadores que o próprio treinador trouxe, terminou aí criando um clima extremamente negativo e a gente acabou rebaixado com 8 pontos. Né? O Jacobina foi rebaixado, eu acho que com 1 ou 2 pontos, né? esse campeonato. Então, a crítica, quando é construtiva, quando é bem-vinda, a gente sabe o que é que erra, a gente sabe o porquê que erra. Né? Agora, tem coisas que às vezes a gente não enxerga, mas a imprensa, o torcedor está enxergando. E é bom que faça. Aqui a gente está completamente aberto. O que não dá é para fazer aquela crítica meramente, que aí eu mesmo, eu tenho esse defeito. Né? Eu quando rebaixou o time no ano passado, quem estava nos grupos pode testemunhar. Eu fiz questão de ficar até 3 horas da manhã em todos os grupos de WhatsApp, conversando com a torcida, rebatendo a torcida. Podia ter me escondido naquele momento, de ligar o telefone e nem falar nada. Não, fiquei lá retrucando, falei, olha, isso aqui eu não admito, acertamos, mas o time cai, meu amigo. Quantos times grandes do futebol brasileiro não caíram? Fluminense para a Série C do brasileiro. Por que a DJ não aconteceu de cair? Vai cair, não tem jeito. Caiu, agora não temos que recuperar e tentar subir de novo, tentar continuar, fazer um projeto. Agora é difícil, não é fácil. É que eu digo, fazer um projeto sem recursos, com pouca gente ajudando, tal. Olha aqui, eu tenho facilidade, tenho um amigo, busco aqui, busco acolá, mas é muito difícil, a não ser que a gente vê na Bahia, né, times assim com grandes empresários por trás, né, como tem Bahia de Feira e tal, outros times mais que tem uma articulação melhor, mas é isso que a gente quer tentar, se profissionalizar cada vez mais e, repito, fazer a base. Nós temos que fazer a base do que é formar atleta, né, começar de baixo, é isso aí que nós temos que construir. É isso que eu fico focado, porque senão a gente vai ser sempre isso. Mero participador de campeonato. Participa da Série B, no outro ano vai para A, luta para não cair, para tentar beliscar uma série D do Campeonato Brasileiro, aí se for para uma Série D já faz um mapa, porque está disputando o campeonato. Mas cadê a base? Quer dizer, a revelação de um atleta, vender, ganhar dinheiro, botar o clube para receber. Então é isso que a gente tem. A crítica é sempre bem-vinda. Podem criticar assim, à vontade, né? Que se tiver que errar e a gente tem a crítica é boa para a gente poder consertar, evoluir, crescer. Acho que é dessa forma que eu tenho procurado. Tanto é que eu fiz questão, né? Conversei, liguei, assim que decidi uma participação, liguei para alguns membros da imprensa, olha, vamos participar, contamos com vocês, queremos a ajuda de todos. Eu sempre fui assim, às vezes as pessoas, quando querem politizar e colocar uma crítica que eu não concorde, aí pode ter certeza que eu vou para o embate. Eu não tenho esse perfil de aceitar uma crítica
que eu tenha razão. Quando você tem a razão, quando a verdade está com você, aí, meu amigo, você vai e compra a briga até com a Rede Globo, igual o Bolsonaro aí, quanto mais. Considero, e a gente considera, eu acredito que é um consenso aqui, este é um primeiro passo muito importante, né? O chamar a imprensa para o diálogo, para a conversa, eu achei uma decisão bastante acertada, tanto estava outra reunião sair também para vir para cá, porque de fato é um evento que tem que ser prestigiado. É sempre muito importante a gente ver esta conversação, como o senhor próprio disse, né? Haverão, e certamente no decorrer do processo desse campeonato, certamente teremos alguma dúvida em relação a alguma coisa, alguma discordância com relação a algum processo, mas sempre mantendo o respeito mútuo às funções, né? Tanto a função de diretoria, que assumiu um posto e vai necessariamente ser criticado por isso, né? E da gente de imprensa, que também assume o ônus da opinião que a gente dá. Então, eu parabenizo vocês pela iniciativa da reunião de hoje, que já é um primeiro passo interessante para esse retorno da união, né, entre a imprensa e a diretoria. Deixa eu só falar uma coisa aqui, Léo. Tiago, só uma dúvida aqui em relação... Rapidinho, Racangoçu, para não perder o fio da meada. Só os colegas entenderem qual é o perfil, qual é o trabalho do imprensa oficial. Eu estou assessor de comunicação da DJ, trabalho com comunicação oficial. Às vezes os colegas ficam retados comigo porque querem informação, mas tem momento que não posso dar informação, eu não posso abrir nada, porque eu estou na condição de informação oficial do clube. Se eu falar algo para vocês que seja até de forma oficiosa, se torna oficial e acaba atrapalhando alguma situação do clube. Então, os colegas desculpem, mas entendam quando vocês pediram alguma coisa que eu não puder falar naquele momento, é porque a gente precisa entender. Eu não sou setorista do clube, eu sou comunicação oficial do clube. Então é importante a gente entender essa relação para quando for na hora da gente de pedir alguma informação, de algum questionamento, por mais que não seja naquele momento que vocês pedirem informação, mas ela vai chegar até vocês. Eu vou colher a informação, vou checar, vou ver o que é oficial e vou passar. Agora, essa pressa de que tem que ser na hora ali, comunicação oficial não funciona assim. O Tony falava, e a gente comentava anteriormente, com relação a essa preparação inicial, e o tempo a gente entende que é curto, mas os valores, o investimento, o capital também não dá muita oportunidade para isso. Você disse anteriormente que o Jequié poderá fazer de 3 a 4 amistosos. Na sua última preparação, o Jequié foi feliz em buscar adversários, a exemplo do Vitória da Conquista, que também está montando o time para outra competição. A ideia também é essa, nesses amistosos, fazer jogos com equipes que estarão participando de competições, para a gente já ter noção da qualidade desse elenco que está sendo montado, ou a tendência é vocês fazerem com seleções amadoras formadas aqui de cidades da região? Temos algumas preocupações. A minha preferência, e conversando isso com toda a equipe de futebol, é que seja com equipes profissionais. Né? Por conta, obviamente, isso vai depender do que nós vamos conseguir para disputar, porque nós temos um fator que é determinante nisso, que é a questão do coronavírus. Né? Você vai para uma cidade, vamos lá, para Apuarema, para disputar com a seleção da Apuarema. Vai com um jogador desse que não está sendo monitorado, que não está fazendo os exames constantes, tem o coronavírus, aí vai e passa para um atleta. Então, essa é toda uma equação assim, que a gente tem que ter muito cuidado, dar preferência a equipes profissionais, né? Obviamente, equipes que eu acho que não estejam disputando a Série B, porque vão ser adversários diretos, mas essas equipes que estão na preparação para a Série D do Campeonato para a Série D do Campeonato Brasileiro, como a equipe do Vitória da Conquista, o time B do Conquista, né, o time B do Bahia de Feira, enfim, a ideia é que prioritariamente seja feita com equipes profissionais, né, por conta desse momento difícil que a gente está atravessando da pandemia do coronavírus. Mas aí é o departamento de futebol, né, junto com o treinador, que vão fazer essa avaliação, obviamente prisando sempre pela segurança, né, dos nossos atletas e de toda a comissão técnica. Eu queria só fazer uma observação seguinte. Em primeiro lugar, agradecer, né, pelo convite. Fiquei muito feliz quando, nesse grupo que o Tiago me colocou aí, né, que tem um contato direto com essa informação oficial. Fiquei muito feliz. Vai ter essa reunião. Legal, massa. Estamos aproveitando esse momento
de pandemia, que muitos chamam de novo normal, eu acho que é um novo anormal. Mas tudo bem, a vida segue, o importante é isso. Agradecer a todos, porque eu fiz o meu cálculo seguinte: 8 horas eu entro, né? Fico até 9h30 e aí começa a minha sessão de gravações aqui no estúdio, tem algumas coisinhas para gravar. Eu quero agradecer a todos vocês e dizer o seguinte: eu fico às vezes pensando, pô, qual seria a forma que eu poderia ajudar, né, o nosso querido Jequié? De que forma eu poderia ajudar? Né? Como é que o Tony Silva pode ajudar? Porque o Tony Silva, todo mundo sabe, tem um carinho assim, especial pela cidade. Foram 12 anos aí, amizades à vontade, gosto demais, sempre estou por aí quando eu posso. Existe um carinho muito grande por essa terra e por esse time que eu chamo de Jequié, mas entendo como muitos acham que deve ser a DJ. Né? Quando eu cheguei em 89, era Jequié. O importante é... Não, mas é o Jequié mesmo, é o Jequié que o pessoal fala. Essas cores, voltou. O amarelo, o azul no coração da gente. Muito obrigado. Eu vou ter que sair, por isso que eu fiz questão de fazer essa colocação. E dentro das minhas possibilidades, tenho certeza que estarei colaborando com esse time que está no coração. Boa sorte a todos. Muito obrigado, meu presidente. Vamos usar muito, amigos da imprensa, viu? Vamos usar muito, Tony, a sua voz. Gente, a gente pode adiantar da hora. Vamos fazer o seguinte: uma pergunta para cada e a gente fecha. Vou considerar de fato o que eu disse na outra fala, né, dizendo, né, da minha alegria em participar da imprensa. Eu estou no rádio, não me considero radialista, não sou estudante de direito, mas, né, estou radialista há quase 7 anos, e muito em função da ADJ, né, muito em função do Jequié. Então, por mais que a gente tente distanciar as circunstâncias, ninguém nunca deixa de ser torcedor. Né? A gente torce primeiro para depois trabalhar, é sempre assim que funciona, por mais que não seja assim o muito correto de se fazer. Então, a gente espera muito, né, que esse time tenha muito sucesso esse ano, de minha parte, da parte da equipe, também tenho certeza que é este o intuito, né, até porque todo mundo ganha, a cidade toda ganha quando o Jequié está bem. Agradecendo, né, muita possibilidade e esta reunião aqui, que é de grande importância, como eu disse, é um grande passo, né, para este diálogo, que é muito importante, né, em quem tem este contato com a comunicação da torcida, né, em quem leva, de fato, a informação, que é a imprensa, que é a comunicação oficial aqui, representada pelo Thiago. Então, a gente agradece muito essa possibilidade, desejando, como o Tony, né, muito boa sorte ao Jequié, porque, para além de ser o time da cidade, para além das questões todas que envolvem a gente torce para esse time. Né? A gente torce e a gente espera que tudo dê certo, que tudo acabe bem e a gente volte esse ano ainda à primeira divisão do Baiano. Então, agradeço muito a possibilidade, tenho que sair agora, mas os colegas ficam e eu tenho certeza que as palavras vão ser as mesmas, nesse mesmo sentido. Muito obrigado a todos. Viu? Valeu, Roberto. Obrigado. Boa noite. Eu quero fazer também a minha pergunta aqui. Trabalhando aqui para a Rádio Bahia Gospel e também fazendo um trabalho com o Valdemir Vidal no programa Falando de Esportes, eu fui no centro de treinamento do Fluminense fazer uma matéria lá com o Barcelona, que está treinando aqui, e eu fui impossibilitado de entrar devido ao coronavírus, devido a alguns trâmites lá de segredos que estão ocorrendo na preparação da equipe. A torcida do Jequié, ela está muito apreensiva, apreensiva não, ela está querendo saber qual é a equipe que vai ser montada e tal. O que é que os nossos colegas radialistas já podem passar amanhã para a torcida, quando a DJ estiver treinando e eles quererem assistir aos treinos? Quando a equipe técnica for dizer que não pode entrar, vai ter aquele atrito, né? Então, era bom que o senhor desse um conselho, o que é que a gente pode falar, passar para os torcedores, se vai poder entrar devido ao coronavírus nos treinamentos ou não, para todo mundo não fazer aquela aglomeração na porta do estádio. Nós vamos cumprir as exigências e os protocolos que foram estabelecidos pela Federação Baiana de Futebol. Eu não sei ainda, não sei se o Thiago pode dar essa informação, qual é o protocolo com relação a assistir. Eu acredito que deva estar proibido, porque se proíbe torcedor de ir ao estádio, deve estar proibido também torcedor de ir. Está proibido. Então, aí nós não temos alternativa, nós temos que cumprir a lei. Se está proibido, nós vamos cumprir rigorosamente os protocolos de segurança que estão sendo exigidos pela Confederação Brasileira de Futebol, Federação Baiana de Futebol, enfim. Então,
isso já tem que ser explicado já desde o início para o torcedor, que essa não é uma política adotada pela diretoria da DJ. A DJ está cumprindo, né, as regras impostas pela Confederação Brasileira de Futebol e pela Federação Baiana de Futebol. Eu quero agradecer também, Thiago, aí a oportunidade de participar dessa reunião valiosa. Obrigado, é o início de muitas, né? Estamos aí também, como o Roberto Mendes falou, e falou em nome da equipe também, que quando a DJ ganha toda a cidade, ganha os torcedores, ganha a imprensa e tudo mais. Sempre torcemos, mesmo como imprensa, mas torcemos na hora de criticar, criticamos, como o próprio presidente falou, críticas que devem ser construtivas, né? E estamos aí firme e forte, confiante numa boa campanha do GQ, estaremos acompanhando jogo a jogo. Um abraço a todos e até a próxima reunião. Valeu, Roberto. Obrigado, amigo. Eu acho que está aí, né, Thiago? Eu acho que já podemos encerrar aí pelo avançar da hora. Já sim, presidente, acho que Jacó queria falar. Tá bom, vamos lá. Uma pergunta de cada um para a gente fechar, pode ser? Tem Fla-Flu, estou ligado que todo mundo quer assistir. Uma pergunta de cada para a gente fechar e o presidente faz as considerações e o Jacó também, a gente encerra. Na realidade, não tenho pergunta, né? É só dizer que a gente está dando, como presidente do conselho, como o Léo sabe aí, né, e a toda a imprensa, a gente está aberto aí a ajudar, né, o ADJ, e eu tenho certeza que vamos fazer um campeonato diferenciado, né? Estou apostando nisso, como eu disse aí, conversando com o Salles domingo, fiquei muito otimista dentro, porque ele me falou que, né, o plantel que está sendo montado aí realmente é um plantel que, né, a gente vai ter um time competitivo. Então, a gente está confiante nisso aí, e agora é ajudar um ao outro, né? Como o presidente falou aí, é a união aí de todo mundo, vamos tentar aí, né, a colaborar na medida do possível, né, com o ADJ, seja, né, ajudando na questão da alimentação, ajudando, comprando, né, uma rifa, dando um apoio aí, indicando uma empresa, porque a gente vai precisar de toda essa força aí, né, para que realmente a gente consiga manter a estrutura que está sendo montada, né? Parabenizar o presidente aí, porque realmente só essa estrutura aí de manter um time ali no Itajubá, hoje, né, há muito tempo, aliás, é um hotel de referência na nossa cidade, e é onde vai ficar instalado aí, né, toda a equipe. Então, né, vamos contar aí com a colaboração de todos aí. Mais uma vez, né, a gente reforça com a imprensa, a gente vai precisar muito da imprensa, né, para nos ajudar e muitas vezes até esclarecer, às vezes, alguma dificuldade, como agora há pouco foi questionado aí, a questão do torcedor que vai querer entrar para assistir o treino, né? E essa questão que às vezes as pessoas não entendem, que tudo se tem um protocolo pela questão do coronavírus. Então, a gente pede à imprensa que nos ajude nesse sentido, informando, mantendo a torcida informada, que às vezes não é a questão do presidente, né? Não é a questão de A ou B ou C, é uma questão de um protocolo a ser seguido. Então, muito obrigado aí, boa noite a todos. Valeu, Jacó. Um abraço, amigo. Presidente, só com uma última pergunta, primeiro também agradecendo aqui em nome da equipe Os Feras da Bola, da Rádio Excelsior, aqui de Salvador e da Bahia, e do site Resenha na Rede também. Agradecer ao Thiago pelo convite, Thiago, que é um assessor à imprensa oficial, muito legal. Obrigado, Thiago, pelo convite mesmo. Mas, presidente, com uma última pergunta, como é que o senhor vê a não participação de nenhum time de Salvador na Série B do Campeonato Baiano? Com tristeza, né? São equipes extremamente tradicionais do futebol, como Galícia, Ipiranga, o próprio Olímpia, o Atlântico, né? O próprio Cajazeiras. Sim, são várias equipes aí que têm tradição e que podiam estar participando do Campeonato Baiano. Eu acho que isso tem alguns motivos com relação a isso. Por exemplo, eu fui, né, o principal defensor, inclusive fiz esse questionamento por parte de todos os clubes que estavam interessados, fizemos um grupo de WhatsApp com 10 clubes, é a forma do campeonato. Enquanto você subir apenas um clube para a Série A, as pessoas não vão investir, botar os seus times, não sei o quê, sabendo que apenas um vai subir. Então, é uma coisa que precisa ser mudada de forma urgente. É esse formato. Eu acho que o Brasil, a Bahia é o único estado do Brasil, se eu não me engano, pode ter, eu acho que outro, mas se eu não me engano, é que apenas um clube sobe só tem um clube de ter acesso à primeira divisão.
né? O presidente da federação me garantiu que a partir do ano que vem, independente de votação, né? Porque o que acontece? Tem a votação no arbitral dos times da primeira divisão, aceita ou não aceita? Eu já participei, né, do arbitral, obviamente cada um vai defender o seu lado. Eu, obviamente, se eu subir, a gente tem que ter uma visão maior do futebol, do fortalecimento do futebol da Bahia. Então, o presidente da federação garantiu que a partir do próximo ano, independente de ocorrer votação ou não, vai sim fazer um campeonato para que 2 clubes da Série B. Isso, obviamente, é um fator. O outro fator é a dificuldade realmente financeira, principalmente nesse momento, né, do coronavírus. Né? A gente sabe das dificuldades que foi. Né? A gente tinha confirmado a participação do Galícia, mas no próprio dia do arbitral, né, o Galícia terminou desistindo, e, sem sombra de dúvida, são clubes que vão fazer muita falta na competição, e a gente espera que possam estar se estruturando e ano que vem voltando a disputar os campeonatos aqui na Bahia. Obrigado, presidente. Boa noite, colegas. Boa noite, obrigado. Beleza, Oswaldo, beleza. Então, pessoal, valeu, obrigado, boa noite. A gente se vê na próxima. Presidente, obrigado. Valeu, Thiago. Até mais. Obrigado você, amigo, por ter organizado aí esse bate-papo com a imprensa. Valeu, Jacó, nosso presidente, enfim, a todos vocês que participaram. Estamos sempre à disposição. Um abraço, boa noite.